Falando de Vida. Oferecimento Anjofer e Ative a Saúde. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, no nosso aplicativo. Hoje, dia 13 de novembro de 2019, uma quarta-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia. E no programa de hoje, Falando de Vida, mais um tema importante para você. Falando de Vida e o tema do dia. Um problema que pode parecer simples tem chances de se tornar um transtorno mais grave se não for tratado. A dor tem causas e intensidades variadas e é uma das queixas que mais levam os pacientes a recorrerem à fisioterapia. Prejudica a qualidade de vida e, em alguns casos, pode ser incapacitante. Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira para Estudo da Dor aponta que 37% dos brasileiros, especialmente os adultos, sofrem com dor crônica, definição dada ao desconforto que persiste por mais de 3 meses. Especialistas lembram que conviver com a dor não é normal e reforçam a necessidade de buscar tratamento. Alguns especialistas dizem que há dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou virtual, ou descrita por pacientes em termos de possível lesão. A dor pode ser leve ou grave, aguda e de pequena duração. A crônica e de longa duração pode ser localizada ou generalizada, irradiada para quadril, omoplata, braços, pernas e outras regiões. Casos de dor e a fisioterapia por intervenção mínima. Hoje no Falando de Vida. Muito bem, falando de dor, falamos também de fisioterapia e hoje por intervenção mínima. Mas como isso pode e como isso é possível? Intervenção mínima para reduzir a dor. E para nos auxiliar no tema de hoje, Dr. Rodrigo Fortes, que é fisioterapeuta, também professor, ortopedista e traumatologista, tem a sua especialização em acupuntura e reabilitação das lesões da coluna e também do joelho, que já está conosco. Dr. Rodrigo, obrigado pela participação. Boa tarde, hein? Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. E um grande prazer, depois de um período aí em que eu não consegui sair para vir aqui, já estava com síndrome de abstinência da Rádio Mensagem. Então, hoje vamos levar informação de boa qualidade para todo mundo aí. Aliás, esse ano aí foi mais complicado mesmo, né, doutor? Nossa, um ano muito corrido, graças a Deus, um ano muito corrido, significa que a gente está trabalhando muito, né? E é que a população dolorida, ela aumenta a cada dia, né? Então a nossa demanda de trabalho, ela é sem fim, né? Ela é proporcionalmente alta a cada dia que passa. Mas a gente tem tentado fazer o melhor, trazendo ciência para as pessoas, né, nos tratamentos e tentando ajudar a resolver essas dinâmicas que atrapalham tanto a vida das pessoas relacionadas à dor. No texto inicial aí, falado pelo o Carlos Sena, que dor não é normal, mas no finalzinho do texto a gente vai falar justamente sobre isso hoje, né? A fisioterapia e intervenção mínima no tratamento da dor. Mas como é que isso é possível, então? Então, olha, a dor a gente tem que olhar para esse aspecto com outros olhos. É lógico que quem está sofrendo com dor não gosta da dor, né? Não gostaria de estar ali com dor. Mas se a gente fizer uma análise assim do que significa a dor, para que ela serve,
a gente vai observar que sem dor seria impossível a gente se manter vivo, né? Você imagina uma simples situação de cortando ali um salaminho ali na prancha de madeira ali, a gente poderia olhar e falar, mas de quem é aquele dedo ali? Se eu não tivesse dor, eu cortaria meu dedo, não sentiria, né? Eu colocaria minha mão numa chapa quente e não ia tirar nunca dali de cima, né? Haveria mutilação, eu sentiria uma dor de estômago e não saberia que tem o problema. Mas tem pessoas que não sentem, né? Sim, mas é minoria. Muito raro isso acontecer. Uma pessoa sem dor, ela não consegue se manter viva. Agora, o problema é a dor que vem e persiste. É aquela dor que fica. A dor que persiste com a gente é aquela que altera o nosso dia a dia, altera o nosso humor, altera nossas funções. Essas dores precisam ser tratadas. Quando o organismo não é capaz de resolvê-la pelo nosso sistema imunológico, essas dores elas são necessárias serem tratadas quando o nosso corpo não consegue contê-las. O doutor Rodrigo, o senhor sempre falou aqui e questionou a questão de quando se limita o número de sessões para cuidar qualquer tipo de situação. 3 sessões, 10 sessões. E o senhor sempre falou que quanto mais sessões, melhor, né? Dependendo do aspecto, sabe, Doni? A gente tem que analisar a situação sob o ponto de vista da modernidade, das informações que a gente tem hoje. Eu posso dizer que na minha prática clínica da fisioterapia, eu devo hoje atuar com 20% das técnicas de tratamento que eu aprendi há 19 anos atrás. Modifiquei muito e tive que modificar, porque os estudos científicos, os trabalhos científicos, eles vão apontando para a gente o norte, o que funciona mais, o que funciona menos, e nós não podemos ter romantismo com os nossos métodos e as nossas técnicas e conceitos de tratamento. A gente precisa modificar com o tempo. Então hoje eu posso te dizer que a minha cabeça como fisioterapeuta era totalmente diferente do que como ela era antes para tratar dor, que era dor também lá atrás. Então muda a cabeça. A mesma dor, tratamentos diferentes. Porque a gente sempre tem aquilo, a gente vai até um determinado ponto e depois a gente volta para o mesmo ponto de origem ou próximo dele. Lembra assim, todo mundo morava na roça, aí teve o êxodo rural. Todo mundo foi para a cidade. Agora todo mundo quer comer orgânico, quer comer não sei o que, está voltando para a roça de novo, né? E o tratamento de dor é assim. Foi se criando um aparato enorme sob o ponto de vista do fisioterapeuta, sob o ponto de vista do médico, muitas técnicas para tratar a dor. E daí os anos foram passando e o número de pessoas com incapacidade de dor foi aumentando. E aí há de se ter uma revisão dos nossos processos, cada um olhar para si só e olhar para a ciência, dizendo, não adianta aplicar muita técnica, não adianta colocar um monte de intervenções. Hoje a gente está caminhando para intervenção mínima, porque a gente sabe que intervir pouco é melhor muitas vezes do que intervir muito, se o caso for pertinente. É lógico que tem dores muito absurdas e que requerem tratamentos mais contínuos, tratamentos mais intensos, mais repetições. Agora, a maior parte das dores crônicas, que são aquelas dores que estão presentes em mim há mais de 12 semanas, há mais de 3 meses, quando eu estou com mais de 3 meses com a mesma dor, eu considero ela crônica no período temporal, no aspecto temporal da dor. E a dor crônica, ela deve ser abordada com intervenção mínima. Com 3 meses de dor, o corpo ele não consegue se readaptar? Não, ele mostra pra gente que o sistema imunológico não foi capaz o suficiente para fazer essa leitura, remover o aspecto inicial do problema e te livrar da dor. Ele não foi capaz. Só que tem um outro problema a partir da 12ª semana, que é o aspecto crônico, é que ele traz consigo não só mais a dor, existe a incapacidade. Frente a essas 12 semanas, eu me movimento menos por causa da dor, eu subo menos escada, eu pego menos peso, eu ando menos, eu corro menos e eu perco capacidade física por não utilizar as minhas estruturas corporais. E aí nós já temos presente junto com a dor, fraqueza muscular, baixa resistência à fadiga, rigidez nas articulações, e isso propaga a dor por mais tempo se não for tratado. Deixa eu até aproveitar uma pergunta que chega para o Dr. Rodrigo Fortes aqui, relacionada a isso. Quando a gente sente dor, a tendência é que a gente fique parado e não se mexa. A pergunta da nossa ouvinte aqui, a Patrícia, dizendo o seguinte: doutor, tenho artrose nos joelhos. Posso fazer exercício, alongamento, caminhada?
ou tem uma nova metodologia para tratamento? Então, olha só, a gente tem que entender o que é doença, o que é lesão e o que é um aspecto natural de envelhecimento do corpo humano. Quando a gente fala cabelo branco é doença, só se for cabelo branco em criança de 3 anos. Aí é considerado doença, mas cabelo branco acima de 45, 50 não é doença. Ruga acima de 45, 50 não é doença. Tá? Flacidez não é doença. Barba branca não é doença. E o envelhecimento da cartilagem articular, porque o cabelo envelheceu, a pele envelheceu, a barba envelheceu, a cartilagem não vai envelhecer? Ela vai envelhecer junto. E esse aspecto de envelhecimento, quando a gente olha na imagem, no raio-x, na ressonância, quando a gente vê esse aspecto de envelhecimento, a gente chama o envelhecimento da cartilagem de artrose. Então, se for uma artrose fruto do tempo, não é considerado uma doença. E se for uma artrose provocada por uma doença como uma artrite reumatoide, provoca artrose. Ou o paciente bateu, sofreu um acidente de carro e provocou a lesão pelo acidente. Ambos os aspectos a gente deve passar por uma fase de controle inicial de dor, onde a gente abaixa um pouquinho o sintoma doloroso, diminui um pouco a intensidade da dor e no mesmo momento inicia a reabilitação das estruturas de movimento. Reduz como essa dor? Medicamentosamente? Existem inúmeras formas, os medicamentos, os mais conhecidos, né? Todo recurso que tem atividade anti-inflamatória. Então os medicamentos, eletroterapias, correntes elétricas utilizadas, laser terapia. Baixa a tensão um pouquinho. Você diminui a atividade inflamatória, você diminui a reação do organismo na produção da inflamação, você reduz a produção da inflamação. Com isso você reduz a dor. Tá. Mas é lógico que se você não tratar as estruturas de movimento, os músculos, as articulações e a capacidade de executar o movimento daquele indivíduo, ele não vai se livrar da dor. Ele vai ficar com a dor. Não se trata artrose com medicamentos somente. Se trata artrose devolvendo aos músculos que dão suporte àquelas articulações força, resistência à fadiga, fazendo aquela articulação voltar a ter mobilidade, flexibilidade. As articulações artrosadas, elas ficam duras. Parece aquelas engrenagens enferrujadas, quando você vai fazer o movimento, você sente que a articulação está rígida, está pesada, tem alguma coisa apertando ali dentro, tem um nó na articulação, cada um denomina de uma forma. E como é que você desfaz essas sensações? Somente através da fisioterapia, reabilitando movimentos, não tem jeito. E depois que acaba a reabilitação, é uma vida de exercício físico. Não tem o direito de não fazer. Se não fizer, volta a doer. O senhor falou, doutor Rodrigo, da artrose, que aquela cartilagem é desgastada. Isso. Ela pode ser recuperada, a cartilagem? Não. O corpo humano não é capaz de regenerar neurônio nem cartilagem. Tá? São duas estruturas que o corpo humano perdeu. A gente nasce com X lá, até a nossa fase de crescimento, até os 18, vai se moldando tudo e de 18 para frente a gente começa a perder, lentamente. Então quem faz exercícios físicos, por exemplo, perde mais lentamente. Quem é sedentário e não cuida dos fatores de risco para desenvolvimento dessa artrose mais avançada, vai perder mais rapidamente. Então é igual, você imagina que a gente tem um barrilzão de água grande e a gente tem que fracionar aquela água pro resto da vida, essa é a cartilagem. Como é que a gente vai cuidar daquilo ali? É necessário cuidar dela. E só há cuidado se a gente fizer exercício físico constante, fortalecimento muscular, controlar peso. Tudo isso é importante para as cartilagens durarem mais. Então não adianta querer tratar um problema que tem vários fatores que geram apenas usando uma medicação para inibir o sintoma. Entendeu? Outra pergunta pelo nosso WhatsApp aqui, Dr. Rodrigo Forte, fisioterapeuta, falando sobre aí o tratamento de uma intervenção minimamente invasiva na dor. Boa tarde, doutor. Queria perguntar o seguinte: tenho tendinite degenerativa. Há 1 ano não aguento tanta dor, não posso fazer nada. O que o senhor pode dizer sobre degenerativa, essa tendinite degenerativa? Isso tem cura? Eu sou radicalmente contra os pacientes verem exame. Eu sou radicalmente contra o profissional pedir exame sem necessidade. Porque eles relatam o termo que está lá na conclusão, eles decoram a conclusão do exame. E esse termo degenerativo para o paciente é um negócio muito pesado para ele isso. Forte, né? Ele não consegue identificar o que quer dizer isso, né? Degenerativo significa envelhecido, significa desgastado. E a gente espera que todos os tendões dos nossos corpos estejam desgastados. E assim espero por muitos anos que eles se mostrem cada vez mais desgastados. Significa que eu estou vivo.
certo? Tem gente que não desgasta, morre antes da hora, não desgasta. Agora, a dor, a presença da dor é porque esse tendão que está envelhecendo junto com esse nosso ouvinte, junto com o cabelo dele, junto com a pele dele, o tendão está envelhecendo, e esse tendão, ele está sem capacidade de resistir à carga de tração. Então, quando ele faz um movimento com os dedos da mão, né, e esses músculos que movimentam os dedos estão presos aos ossos através do tendão. Então, quando o músculo movimenta, ele puxa o tendão. E o tendão tem que aguentar essa puxada, tem que ser resistente a essa carga de tensão. E tendões de pessoas que são sedentárias, que não fazem movimentos com peso, são tendões pouco resilientes, eles não aguentam a carga de tensão. Então a dor não é pela degeneração, a dor é porque o que sobra daquele tendão ali inteiro não é capaz de ser puxado, tracionado, ele reage mal, ele tem pouca resiliência à carga de tração. E como é que a gente melhora isso? Aumentando a resiliência da carga de tensão. E como é que a gente faz isso? Reabilitando esse indivíduo utilizando exercícios que melhoram a resistência do tendão. Se eu não melhorar a resistência do tendão, essa dor não passa. O tendão ele tem muito pouca circulação, ele é pobre em circulação sanguínea, portanto é um tecido que não inflama. Ele fica dolorido por causa da degeneração, não é por causa da inflamação. Portanto, se o indivíduo usar um recurso anti-inflamatório, ele vai perceber que não melhora quase nada, ele vai melhorar só a parte analgésica, que todo anti-inflamatório é analgésico também. Então, a parte analgésica alivia um pouco a dor, mas não é a inflamação que está provocando. O tendão está degenerado e não aguenta ser tensionado. Ele precisa se tornar um tendão resistente à tração. E só dá para fazer isso através da fisioterapia. Exercício, não é fisioterapia ligar choquinho, calorzinho, não é isso não. São técnicas de analgesia, de melhora de dor através de movimento. É cinesioterapia, terapia por exercícios. É isso. Olha, doutor Rodrigo, estou pensando cá com os meus botões, né? Como o doutor Google deve estar atrapalhando muita gente, né? Porque se você, ele é frio na interpretação. Se eu coloco lá tendinite degenerativa, ele vai colocar, e você está acabando, né? Ele vai do 0 ao 100, né? E na verdade, pelo que o senhor disse aqui, então tendinite degenerativa seria uma tendinite que envelheceu, né? Envelhecida, só isso. Na verdade, tendinite não é mais o termo que a gente usa, porque o tendão, ele não tem, a atividade inflamatória no tendão é quase que nula, é muito pequena. Não tem inflamação. It é inflamação. Então hoje se usa tendinopatia degenerativa, mas é um nome feio, né? Só a pessoa que não entende disso vê isso, fala, nossa, degenerativa. Meu avô teve degeneração no cérebro, morreu. Então eles começam a ligar um monte de coisa. É a pessoa que está definhando, né? Isso, mas o aspecto, se eu for ler esse termo e dizer, eu estou dizendo assim, esse tendão está envelhecendo e não está mais resistente à carga. Ele precisa se tornar um tendão envelhecendo, mas resistente à carga. E ponto final. E aí a dor está resolvida. Tá aí, minha amiga, aí do Residencial União, tá bom? Tá aí a resposta para você. Muito obrigado, tá bom? Muito bem, vamos a um breve intervalo, Buim? Já voltamos com o Dr. Rodrigo Fortes, hoje falando sobre o tratamento, né, de uma intervenção minimamente invasiva, falando sobre dor. E a gente percebe, né, que desde a primeira vez que a gente conversou com o Dr. Rodrigo Fortes, a gente tem visto pelos estudos que ele faz, né, algumas mudanças no tratamento. E tem um detalhe também, daqui a pouco ele vai responder isso. A mesma dor que eu tenho no mesmo local, a dor que o Buim tem no mesmo local, se os tratamentos são iguais. Daqui a pouco ele fala pra gente. Até já! Estamos apresentando Falando de Vida. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. E o programa Falando de Vida com o Dr. Rodrigo Fortes conosco, ele que é especialista em acupuntura e reabilitação das lesões da coluna e também do joelho. Hoje com o tema, né, a intervenção minimamente invasiva no tratamento da dor. Antes de responder perguntas pelo WhatsApp aqui, Dr. Rodrigo, eu gostaria que o senhor nos respondesse pelo seguinte. Eu falei no último bloco. Eu tenho um problema de dor, vamos colocar aí o joelho, e o Buim também na técnica tem no mesmo joelho esquerdo que eu tenho.
e a gente procura lá a clínica, mesmo setor, começou no mesmo período. Os tratamentos são iguais? Não, na maioria das vezes eles são diferentes, porque essas dores, elas podem se apresentar, quando elas são crônicas, as dores se apresentam fruto de uma disfunção. E essa disfunção pode ser uma disfunção da articulação, uma articulação que não se move, não tem uma amplitude de movimento, ela é rígida. Essa disfunção pode ser uma disfunção de movimento que está ligada à musculatura, força, resistência à fadiga, ou pode ser uma dor por disfunção relacionada ao controle dos movimentos, já é uma função do cérebro. Então você pode ter uma dor no joelho que é fruto de uma disfunção de força, baixa força muscular nos músculos que atuam na região do joelho. O que provocou, então, pode ser diferente. Diferente. Mesmo problemas iguais. Isso, igual. Pode ser que o buim, por exemplo, está caçador porque ele fica muito tempo sentado numa posição só e faz pouco exercício. Correto. E a articulação dele está rígida. Tá? Ele pode ter um problema no quadril que está afetando a movimentação do joelho, porque se o quadril não move o quanto deveria, o joelho vai ter que trabalhar dobrado. Agora, você pode ter um déficit de força muscular relacionado à coxa ou relacionado ao músculo dos glúteos, porque olha só que interessante, o músculo mais importante para o joelho, às vezes as causas não são tão óbvias quanto elas parecem, né? Quando fala assim, você tem um problema muscular e isso está interferindo na dor do joelho, o cara já vai pensar na coxa. Então, muitos trabalhos apontam que hoje o maior foco nosso para tratar o músculo que a gente quer tratar com força hoje, que está mais relacionado à dor no joelho, principalmente em mulheres, são os glúteos. Glúteo máximo, médio e mínimo. Então, o músculo que está no bumbum afeta a dor que está no joelho aqui que está embaixo. Então, não é tão óbvio assim tratar. Porque o músculo do glúteo, ele alinha o joelho. O centro do joelho tem que ficar alinhado com o centro do tornozelo e com o centro do quadril, ficar numa linha só. Quem promove esse alinhamento, não deixando o joelho ir para dentro, que mulher bate um joelhinho no outro e o homem fica o joelho para fora, o varo, que a gente chama, né? Se ficar na barreira, a bola passa por baixo da perna. Joelho de cavaleiro. Exatamente. Então, quem manda esse joelho ir para dentro ou ir para fora, o joelho de cavaleiro ou o joelho que bate no outro, quem faz esse movimento são os glúteos. Então, quando o glúteo está bem de força, está bem treinado, quando você coloca carga corporal, o glúteo alinha o joelho antes da carga vir para a perna. Então é muito complexo esse mecanismo todo e você falar que toda dor vai ser tratada do mesmo jeito, doutora, ela não vai. Agora a mulherada está ouvindo aqui o programa e fala, amanhã eu vou para academia fortalecer meu glúteo. Então, mas aí precisa saber, porque assim, você tem déficit de força às vezes que o lado esquerdo ele está mais deficiente em força do que o lado direito. E se eu vou lá e aplico a mesma carga dos dois lados, eu vou alimentar a diferença, vou aumentar a força dos dois, mas a diferença entre o direito e o esquerdo vai continuar sendo a mesma. E se a origem da dor, se a dor está no meu joelho esquerdo e a origem da dor é a diferença de força entre o mesmo músculo do lado direito e do lado esquerdo, se eu não regularizar essa intensidade de carga e deixar eles com força igual, provavelmente mesmo fazendo exercício a dor continua. Entendeu? Ok. Vamos então à participação pelo WhatsApp aqui. Estou com uma inflamação nos cotovelos e está irradiando para os braços e ombros. Já tomei anti-inflamatório, mas não melhorou. O que preciso fazer, doutor? Volta à dinâmica que a gente falou agora há pouco. Tomei anti-inflamatórios e não melhorou. A causa não é inflamatória. Isso eu posso te responder com absoluta certeza. Não é? Porque se você está pisando no meu pé e está doendo o meu pé, e se eu falo para você tirar o pé de cima do meu pé, tem que parar de doer meu pé. Você concorda comigo? Então, a causa da dor no meu pé é o seu pé está ali em cima. Se a causa da dor é inflamação e você vai lá e ataca o excesso da inflamação com condutas anti-inflamatórias, o que tem que acontecer com a dor? Diminuir. Se a dor não diminui, porque a causa não é inflamatória. E aí a gente volta no mesmo problema. A causa é que os tendões estão pouco resistentes à carga de tensão. Eles não suportam serem puxados pela musculatura. Então, lá onde ele está preso ao osso, acontece um processo de irritação, degenerativo pelo próprio envelhecimento da pessoa, e se esses tendões não forem tratados no sentido de dar a eles mais resistência, a dor continua. Não é por medicamento que se trata dores persistentes por mais de 12 semanas, principalmente essa relacionada ao cotovelo. Tá. Outra pergunta chegando pelo WhatsApp. Boa tarde, quero fazer uma perguntinha para o Dr. Rodrigo. Meu nome é Rafaela, de São José dos Campos, Jardim Colonial. Boa tarde, Rafaela.
Faço o tratamento de bursite. A dor é crônica, doutor. Faço fisioterapia com exercícios e ainda não melhorou. O que posso fazer? Então, aí tem assim, ó. Quando a gente tem uma dor que é crônica, a gente falou agora há pouco, entre você e o buim. Você pode ter uma dor por disfunção da articulação, você pode ter uma dor que é fruto de disfunção de força muscular, e você pode ter uma dor que é disfunção de movimento. O cérebro não está coordenando o movimento. A primeira pergunta que o fisioterapeuta tem que desvendar, da onde vem essa tal dor que é dada para bursite, que não é da bursite. É o princípio do tratamento, é de onde vem? É encontrar qual é a disfunção e tratar a disfunção que está presente naquele local. Pode ser que a dor esteja no quadril, por exemplo, que seja denominada uma dor por bursite, que não melhora, você trata a inflamação da bursa, mas ela não melhora, então eu já chego à conclusão que não é pela bursite em si. Esses tecidos eles estão pouco resilientes ao movimento, eles não suportam serem utilizados, músculos, tendões e tudo mais. Então precisa diminuir esse grau de sensibilidade, aos poucos ir implementando movimentos, utilizando como, por exemplo, a hidroterapia, onde você controla a dor no ambiente aquático da piscina terapêutica e ao mesmo tempo vai implementando movimento, você engana o cérebro, você produz menos dor e consegue movimentar mais. E tem o fator, que é o fator da história natural, que a gente chama, ou seja, o tempo necessário para você passar pelo ciclo. Então imagina que você está com uma gripe. Se você está no segundo dia de gripe, não adianta você tomar remédio que a gripe não vai embora. A gripe precisa passar pelo ciclo dela todinho. E toda dor que nos afeta tem um ciclo. Se o fisioterapeuta souber manusear bem esse paciente, souber destinar esse paciente para um objetivo, esse ciclo natural vai passar e a dor vai cessar. Agora, se algum profissional não souber conduzir esse paciente ao longo do ciclo, o ciclo vai passar e a dor vai continuar. Então é muito complexo responder isso. O que está sendo utilizado na reabilitação dessa paciente? Eu não sei. Qual é a disfunção na região onde ela apresenta dor? Eu não sei, portanto, eu não sei indicar algum tratamento que possa ajudá-la. Tá? Mas eu só sei que um fisioterapeuta bem treinado, que execute um bom diagnóstico funcional e encontre uma disfunção, ele aumenta muito a chance dela em ser beneficiada com o tratamento. Muito bem. Outra pergunta pelo WhatsApp 9741-0125, lá de São Silvestre, é a Rosilene, aqui do distrito de São Silvestre de Acari. Eu gostaria de saber, doutor, sobre inflamação no nervo ciático. O que você poderia falar? Então, é um processo inflamatório. O nervo está sofrendo por conta de uma atividade inflamatória. O nervo foi agredido por algum motivo, ou pela musculatura, ou pela articulação, ou por um disco, sabe? Ou por um trauma, por uma batida. E esse nervo provavelmente está irritado. Agora, há uma forma errada de genericamente achar que todo problema que irradia para a perna é problema do nervo ciático, que não é. Isso é comum, é cultural isso daí. Irradiou da bunda para a perna, o nego já fala, é ciático. Não é. Existem testes neurológicos específicos que nós aplicamos dentro do consultório, em que a gente espera que o paciente apresente ou não a dor para a gente definir se o ciático está ou não envolvido. Através desses testes a gente identifica, porque a dor irradiada para a perna também pode ser uma alteração de quadril. A articulação do quadril, quando não móvel da forma como ela deveria, uma rigidez, ela é capaz de produzir dor para baixo. Uma contratura muscular, o músculo pode apertar uma inervação qualquer que vai para a perna e irradiar a dor para baixo. E o ciático não é o único nervo da perna. Tem dezenas, quiçá centenas de nervos que emergem da coluna e vão para a perna. E qualquer um deles pode ser provocador. Só que o mais conhecidão é o ciático. Que popularizou esse ciático? Será mas é que a dor ciática... Tem gente que chega na clínica e fala assim, eu tenho ciático. Eu falei, que ótimo, eu também tenho. Nós dois temos nervo ciático. Não, mas o meu tá doendo. Você tem dor. Isso, tenho dor. Então ficou culturalmente conhecido. Mas, na maioria das vezes, a dor ciática... Quando a gente tem uma dor ciática relacionada à hérnia de disco, por exemplo, que é o maior medo que as pessoas têm, apesar dela ser a menor incidência nas dores nas costas, é hérnia, é menor. É de 5 a 10% dos casos só que é hérnia, mas todo mundo acha que tem hérnia porque olha na ressonância e vê a hérnia lá e fala, é a hérnia que está produzindo a dor.
Não é, na maioria das vezes não é. Ela tem que ter sinais clínicos compatíveis com a hérnia. Não adianta só olhar na ressonância. Mas em si, as pessoas acabam achando que é. Quando que a gente pode desconfiar de uma hérnia de disco? Olha só que legal essa informação. Quando eu tiver uma dor na região lombar baixa, irradiada para a perna, com predominância de dor, formigamento, choque ou anestesia abaixo da linha do joelho. A gente está falando da batata da perna. Dos dois lados? Predominância, de um ou dos dois. Geralmente acontece mais de um lado. De um lado só. Isso, mas só isso não basta. Eu tenho que ter déficit de força, ou seja, redução de força naquela perna. Eu não consigo levantar de uma cadeira, não consigo subir dessa escada, eu manco para andar, eu não consigo ficar na ponta do pé. Quando eu fico na ponta do pé, o pé que está doendo, a perna doendo, cai, o calcanhar encosta no chão. E o clínico que estiver avaliando ela, seja ele fisioterapeuta ou médico, deve aplicar os testes neurológicos e reflexo, aquele que bate o martelinho no joelho, o joelho não vai para frente, a perna fica parada. Teste de sensibilidade na perna acometida tem menos sensibilidade. Se eu tiver tudo isso junto e tiver na ressonância uma hérnia naquela altura, eu posso dizer que a hérnia está causando a dor. Mas simplesmente ter uma hérnia e ter uma dor irradiada para trás da coxa, não dá para dizer que aquela dor vem da hérnia em si. Ok. Outra pergunta chegando aqui pelo nosso WhatsApp da Fabiana. Vamos lá então. Olha, a pergunta dela, eu vou pedir para o Dr. Rodrigo Fortes aqui também me explicar o que é. Ela pergunta: túnel do carpo, síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel do carpo. Se é somente com cirurgia. Só tem síndrome do túnel do carpo, é isso mesmo? O que é isso? Síndrome do túnel do carpo é na região do pulso da gente aqui, a gente chama de punho, né? Se a gente colocar a palma da mão para cima, a parte de baixo do pulso que está em contato com a mesa, aqui minha palma está para cima, a parte de baixo é osso. E a parte de cima tem um ligamento fechando, fazendo um túnel. E por dentro desse túnel passam os tendões que governam os movimentos da mão. E junto com esses tendões passam os nervos. Quando esses tendões se irritam e ficam inchados, esses tendões vão lá e apertam a inervação, porque o túnel, você vai expandindo, o túnel está fechado, não tem mais para onde ir, ele começa a apertar a inervação. E aí o paciente evolui com formigamento, principalmente no terceiro e no quarto dedo da mão e às vezes no quinto, e começa a ter deficiência de força na mão. A primeira estratégia de tratamento é sempre conservadora. É o fisioterapeuta atuar naquela região, diminuindo esse inchaço, introduzindo exercícios para essa região e o médico ajudar no contexto da dor. E o médico acompanha com um exame chamado eletroneuromiografia, que ele coloca umas agulhinhas aqui e vê quanto que o nervo está conduzindo. Quando o nervo está se recuperando, melhora a condução de impulso elétrico ao longo do tratamento. Mesmo que não esteja normal, mas se está melhorando a condução, o paciente não deve operar. Ele deve continuar naquele tratamento que o nervo está se regenerando. Agora fica muito difícil também aqui eu dar alguma orientação só sabendo que ela tem síndrome. O que eu posso dizer é que existe tratamento sem cirurgia para síndrome do carpo. Acho que a pergunta dela é essa, né? Então existem outras formas de tratamento. Existe. Né? Outra pergunta chegando aqui para o Dr. Rodrigo. Vamos lá então. É a Deise. Oi, Deise, tudo bem? Há um mês torci o joelho, porém inchou muito, estava ruim para andar. Tomei uma caixa de meloxicam, anti-inflamatório, e tramadol, e analgésico. Ainda está ruim para andar. Quando ando, dá a impressão que o osso vai quebrar. Só não sinto dor quando uso tensor. E para ajudar, ainda caí da escada do trabalho e bati o mesmo joelho, doutor. A primeira coisa aí, a nosso ouvinte, nós temos que identificar se houve ruptura ou não de ligamentos do joelho. Daí gera uma instabilidade. Mas uma entorse, ela gera lesão no joelho, né? O joelho foi machucado, ele precisa ser reabilitado. Essa paciente precisa de um fisioterapeuta urgente. Ela precisa tomar as medicações que ela tomou para melhorar a dor, para diminuir o inchaço, mas acabou a função que o médico a princípio tinha para fazer na dor dela. Ela precisa ser reabilitada, ela precisa recuperar a força muscular, essa quantidade de dor tem que ser reduzida, o joelho tem que ser capaz de mover, e principalmente a gente descobrir se não houve nenhuma ruptura de ligamento na entorse tornozelo de joelho que ela teve. Então um bom exame clínico e às vezes assessorado por um exame de imagem
consegue-se saber se houve ou não ruptura. Porque se há ruptura de um ligamento cruzado anterior, por exemplo, do joelho, esse caso é um caso cirúrgico. Ele vai ter que ser operado e depois ser reabilitado. Mas muitas vezes a entorse acontece e não tem ruptura. Então, num exame clínico de consultório, a gente é capaz de identificar se há ou não a ruptura, para daí confirmar com o exame de imagem e tratar adequadamente. Não adianta só tomar anti-inflamatório, colocar gelo e tomar analgésico. Não é esse o tratamento para entorse do joelho. Doutor Rodrigo, uma curiosidade minha, uma fissura no osso, uma leve fissura no osso, e a gente tem o hábito de não ir procurar o médico. Eu vou sentir muitas dores, por quanto tempo eu vou saber que teve essa fissura no osso, dependendo de algum lugar? Então, ou não dói, mesmo sendo uma fissura? Não, dói. O problema é o seguinte, quando a gente precisa de imagem, principalmente as pessoas estão acima de 50 anos de idade, caiu, bateu, precisa de imagem, tá? Não tem jeito, até que prova o contrário, está fraturado, porque senão vai ser um prejuízo muito grande para a pessoa, ela precisa ir ao médico fazer um raio-x para verificar. Tem que descartar, acima de 50 anos, 45, 50 anos. Agora, a pessoa caiu normalmente, está com dor, geralmente não é fratura. Agora, quando a gente está tratando e a dor não melhora, esse paciente está evoluindo com dor, a gente não consegue controlar, a gente começa a suspeitar nos primeiros dias que aconteceu algo diferente. Tá? Dependendo do trauma que a pessoa é acometida, de primeiro eu já falo, tem que descartar a fratura. Então é muito feeling, é muito avaliação inicial. Tá? Mas geralmente quando tem fissura, uma pequena trinca, a primeira coisa é se retirar a carga e deixar o organismo trabalhar sozinho, porque a reossificação é natural, ela é natural, é sozinha, no mesmo momento ela começa. Mas a gente precisa tirar a carga, porque às vezes uma fissura parcial pode virar uma fratura total. Então tem que tomar esse cuidado. O clínico que avalia esse paciente tem que ter um respaldo X, um conhecimento técnico para poder identificar o que está precisando ali. Não adianta o cara chegar para o fisioterapeuta e um paciente que deveria estar no médico. E não adianta o cara chegar no médico ser um paciente que deveria estar com o fisioterapeuta. Você precisa identificar, esse paciente é para o fisioterapeuta ou esse paciente é para o médico? E o médico, a mesma coisa. Esse paciente é para o médico ou esse paciente é para o fisioterapeuta? O que não adianta é tentar tratar a dor que você trata com reabilitação física usando medicamento. E também não adianta tratar a dor com reabilitação física que você deveria usar medicamento. Então é esse imbróglio que tem que ser resolvido pelo profissional, para o paciente ter benefício. Então, só repetindo então, por favor, doutor, queda ou batida acima de 45 anos? Acima de 50 anos, principalmente mulher, né? Acima de 50 anos, as quedas duras mesmo, elas têm que ser identificadas com exame de imagem, primeira coisa, tá? Uma entorse de tornozelo, tem que fazer exame de imagem, porque você pode ter fratura de um ossinho lateral sem vergonha até em pessoas jovens. Então é interessante num primeiro trauma você consultar um serviço médico? Sim. Agora, você ficar tratando cronicamente só com o serviço médico está errado. Você tem que estar no serviço fisioterapêutico também. Às vezes os dois têm que acompanhar esse paciente em comum acordo para a melhora desse paciente em si. Mais duas perguntas aqui para a gente fechar rapidamente pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, Doni. Boa tarde, doutor Rodrigo. Gostaria de perguntar ao doutor com relação a dores nas costas do lado esquerdo, irradiando para o pescoço e cabeça. Então, mais uma vez, é preciso identificar a origem, que pode ser dentro da articulação, pode ser no músculo, pode ser no disco, pode ser uma simples contratura de músculo, pode ser sedentarismo excessivo, pode ser posição errada no trabalho, ergonomicamente falando, pode ser um monte de coisa. Sedentarismo dói, então? Sedentarismo dói muito, dá muito prejuízo. Sedentarismo é mais gostoso do que fazer exercício, mas dá muito prejuízo. Me alimenta, o sedentarismo me alimenta meus filhos. Não pode, não, a gente tem que tirar essas pessoas do sedentarismo. A gente tem a maior parte da população brasileira hoje é sedentária. Não pode, gente. Não custa nada. Até descalço dá para fazer, não precisa nem comprar tênis. Pergunta chegando aqui, doutor Rodrigo, eu tenho uma pergunta. Quando a gente sente dor na lombar e também em todo o músculo da coxa, pode ser músculo fraco? Eu faço pilates e alongamento, mas não estou vendo melhora. Identificar se o músculo está fraco, se a articulação está pouco ampla, ou se há um déficit de controle de movimento, o fisioterapeuta tem que aplicar os testes específicos nessa paciente para identificar de onde vem. Não tem como, pela dor, eu saber que o músculo está fraco. Eu tenho que aplicar um dinamômetro. Eu tenho um dinamômetro, que é um aparelho que mede quanto o músculo faz de força. Ele me dá em newtons, isso. Então, se eu tenho o músculo do lado onde tem a dor e na periferia dele mais fraco do que o lado contralateral que não tem a dor, que o outro lado, eu posso chegar à conclusão que talvez o déficit de força possa estar alimentando a persistência daquela dor ali. Mas se eu não faço esse exame, só por ter dor ou não, eu não consigo identificar se tem déficit de força ou não.
A Edna de São José dos Campos do Bosque diz o seguinte, ó, graças a Deus eu como muito pé de galinha e posso dizer que tem efeito o seu colágeno. Olha, é gostoso, né? Pro joelho eu não indico, não. Tem coisas, o movimento é melhor que o pé de galinha. Tá certo. Para fechar aqui, tenho sequela da poliomielite, tenho dores no corpo todo, estou fazendo hidroterapia uma vez por semana, melhorou um pouco, mas ainda sofro bastante. Tem outra coisa que possa ser feita, doutor? Pouco tratamento, tá? Eu tenho uma paciente com uma sequela de poliomielite, realmente as pessoas carregam pela vida toda esses quadros de dor persistente, às vezes tem que andar com dispositivos, são muletas, bengalas, isso altera muito, coluna cervical, o ombro fica dolorido, e esses casos crônicos, esses pacientes precisam do trabalho do fisioterapeuta ao longo da vida, eles nunca mais vão poder se desvencilhar do fisioterapeuta. Eles precisam de um trabalho de contenção de dor, e daí a dor fica contida por um tempo, e daí vem uma crisezinha, tem que tratar novamente, tem que sempre acompanhar, tem que estar constantemente. Então eu acho que hidroterapia uma vez por semana é muito pouco. Acho que a carga de tratamento está baixa aí sobre o contexto físico do tratamento em si. Precisa de mais tratamento, com certeza, com o fisioterapeuta. Para a gente fechar, doutor Rodrigo, então as pessoas precisam se movimentar mais. Sempre, cada vez mais, né? Cada vez mais. Eliminar aquele vício de ficar 2 minutos esperando o elevador voltar no shopping, que já dá para você ter subido na escada, parar o carro mais longe da vaga, do estacionamento, para lá no fundão ninguém para, todo mundo quer parar na boca do gol, ninguém quer andar mais. As pessoas querem fazer cada vez menos, vai na padaria a pé, vai voltando a ter hábitos de fazer exercício, pega um final de semana, um dia, vai no parque com teu filho, enquanto tua mulher olha seu filho, você vai fazer caminhada, depois você olha ele e a sua mulher vai fazer caminhada, e o teu filho vai ver vocês dois fazendo exercício. Provavelmente amanhã ele não será um sedentário. Então procure essas academias de bairro, tem muito exercício físico aí que a prefeitura destina para as pessoas. Se você tem um problema, se você está com dor, procure um profissional, um fisioterapeuta, um reabilitador. Não adianta ir para o educador físico só, ele não trata. Não adianta só ficar tomando remédio para dores crônicas, que não é assim que trata. Então tem que procurar fazer a coisa direito. E muita gente está sofrendo porque os profissionais estão usando as ferramentas de forma errada. Cada um tem que ficar na sua posição e o benefício tem que ser do paciente. A gente tem que parar de escolher aquilo que é mais fácil da gente fazer como profissional e tentar fazer o que é melhor para o paciente. E muitas das vezes o arroz com feijão é muito mais interessante. Então, aquele tratamento mais básico, envolvendo movimento, indo na causa do problema, ele é muito mais interessante do que ficar comprando 300 milhões de aparatos para tentar aliviar aquela dor. É não sei o que vibra, é não sei o que dá calor, é colchão que canta música, é não sei o que mais. Isso não adianta para a dor. A gente tem que ser mais assertivo, com menos intervenções. Com menos intervenções, a gente melhora mais. Só que a gente tem que acertar o ponto. Isso é que é importante. Dr. Rodrigo Fortes, ele que é especialista em acupuntura e reabilitação das lesões da coluna e do joelho, ele que é mestre em ciência da ortopedia e traumatologia, fisioterapeuta, foi o nosso convidado de hoje. Boa tarde e até a próxima, doutor. Eu que agradeço, um grande beijo a todos aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos caminhar, que caminhar faz bem para a saúde, hein? Vem aí o Paulinho Oliveira com o Comunicação Total. Amanhã estaremos de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Amanhã nós teremos a participação do prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Será que amanhã ele vai assinar realmente aquele empréstimo de 240 milhões? A gente vai perguntar para ele amanhã no Jornal da Mensagem. Até porque sexta-feira é feriado, né? Sexta-feira é feriado e da Proclamação da República. E nós estaremos aqui com informação para você. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.